A paz do Senhor, tudo bem com você? Nós estamos hoje mais uma vez agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso. A minha oração nesta manhã, eu quero orar com você, eu quero orar por você e pedir ao Senhor que nos proteja, que nos abençoe, que nos ajude. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar nesta manhã por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença. Senhor, estende as mãos sobre cada um que está ouvindo esse devocional neste momento. Senhor, tu conheces as suas necessidades e eu te peço, Senhor, uma bênção de cura, uma bênção de restabelecimento, uma bênção de prosperidade, tanto material quanto espiritual. Continua conosco, Senhor, que o teu anjo, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos ajudando, esteja conosco a todo momento. Senhor, protege as famílias, abençoa as nossas crianças, guarda debaixo do teu sangue. Nós te pedimos, Senhor, também que abençoe o nosso país, abençoe o nosso Brasil, abençoe a nossa nação. Guarda-nos, Senhor, pelo teu poder, pela tua grande bênção, pela tua grande vitória, Senhor, que tu tens dado para os teus servos. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco. Amém. Vamos ler, então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Pegou a sua Bíblia? Se você quiser, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno para você fazer anotação. E eu quero já te convidar a se inscrever nesse canal se não é inscrito ainda, tá bom? Mas deixa seu like, deixa seu gostei, é muito bom saber que você está acompanhando esse devocional e compartilhe com mais alguém, tá bom? Para você que não me conhece, eu sou a missionária Ivailza Marques, tá bom? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, diz assim. Veja que nós estamos naquela caminhada que Paulo, ele foi preso e ele está no seu discurso de defesa, certo? Então nós vamos agora para o capítulo 23, vamos ver como Paulo está ali. A gente terminou o capítulo 22 falando que Paulo estava perante o Sinédrio. Então vamos ao capítulo de número 23. Vamos lá? E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e, contra a lei, me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. Se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. Versículo 12. Nós estamos no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo.
Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram com rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que eu tenha morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalos e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele, digno de morte ou de prisão. E sendo-se notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátrides. Nossa, que nome! Antipátrides. Ixi. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Esse é o capítulo de número 23 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está preso. Olha só as tramas que fizeram. O que é que a gente encontra nesse capítulo 23? Paulo se defende perante o Sinédrio do versículo 1 ao versículo 11. Nós lemos aqui. Ele se defende perante o Sinédrio. Paulo se defende perante 4 diferentes classes de gente. Perante o povo, no capítulo 22, ele estava se defendendo ali quando ele foi preso, certo? Quando ele pede para falar e todo mundo fica escutando e depois não querem mais ouvir falar, quando ele se declara que é romano, tá bom? Perante o Sinédrio, no capítulo 23, que é esse que nós acabamos de ler agora. Perante os governadores romanos, ele vai se defender nos capítulos 24 a 26, que nós vamos ler a partir de amanhã, tá bom? E, finalmente, ele se defende perante César, que está em 2 Timóteo 4,16. Vamos ver o que está escrito lá em 2 Timóteo 4,16? Vamos ver o que é que tem lá? Vamos lá, 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 16. Vou ler para você, tá bom? Diz assim, ó: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Aqui é quando ele está diante de César,
certo? Então vamos lá. A gente encontra nesse texto interessante que a gente encontra um tal de um Ananias, olha só, quando ele fala aqui, ó, há poucos trechos da Escritura que apresentam tantas dificuldades como este. Vamos ver. Paulo fez bem em falar, como falou no versículo 3. O que foi que ele falou no versículo 3 de Atos? Então Paulo lhe disse, que te ferirá a parede branqueada? Deus te ferirá a parede branqueada. Por quê? Porque ele tem aqui no versículo 2, mas o sumo sacerdote, olha só quem foi, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que oferissem na boca. E Paulo, ele faz o quê? Ele então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir, porque Paulo sabe, dito pelo próprio Deus, por visão espiritual, ele sabe quem é aquele homem. E aí olha aqui, ó, como era que não sabia que o sumo sacerdote presidia o conselho? Se fez bem em falar como no versículo 3, porque pediu desculpa no versículo 5. Vamos ver o que ele fez. E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Ora, será mesmo que Paulo... É mesmo. Será que Paulo não sabia que ele era sumo sacerdote? É um caso a se pensar. O certo é que ele diz, ora, como é que um sumo sacerdote, que sabia a lei, estava agindo contra a lei? Então, era de se dizer, não estou sabendo que você é sumo sacerdote, já que você está sendo contrário à lei, mandando me ferir na boca. Que história é essa? E é interessante a gente ler, e o que é que Paulo faz? Paulo diz, Deus te ferirá. E aí, acontece uma coisa, tem aqui nessa Bíblia, a Bíblia explicada, 5 anos mais tarde, Deus feriu notavelmente a Ananias. Então, a palavra profética que saiu da boca de Paulo naquele dia foi cumprida. Tendo sido incendiada a sua casa durante um motim promovido por um filho seu, foi preso e levado ao palácio real, donde, havendo debalde procurado esconder-se, foi retirado e morto. Tá vendo? Olha só como é que acontece. E aí a gente vai encontrar do versículo 12 ao versículo 22 desse capítulo 23, é quando termina a sua prisão em Jerusalém. Por quê? Um sobrinho dele descobre que estão tramando para matá-lo. Mandar buscar ele e no caminho matar, certo? E aí ele vai e ele consegue ser livre. Por quê? Porque acontece que Deus havia falado para ele, que ele ainda precisava falar de Jesus mais para alguns lugares. E aí a gente vai encontrando aqui exatamente isso. Ele é mandado para Cesareia. No tribuno Cláudio Lísias vemos as seguintes características. Prontidão, do versículo 21 ao versículo 32. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando. Quando o menino, o sobrinho de Paulo, vai e diz a ele, diz, olha, não creia não, ele está pronto a atender. Ele entende que aquilo ali é uma verdade. E ele vai livrar a prudência, no versículo 33 desse tribuno, olha só, os quais logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. Experiência de motim judaico, ele já tinha experiência, não era a primeira vez que ele estava vendo aquilo, certo? Olha que coisa interessante. Bondade, tudo isso a gente encontrou aqui. A prisão em Cesareia, do versículo 22 ao 35, Paulo viaja para Cesareia quase como um rei. Ele é colocado a cavalo, escoltado. Olha só, o homem que estava preso, agora ele está indo sob proteção muito forte, com uma comitiva de 470 soldados. Foi a comitiva que levou Paulo, tirando ele de Jerusalém para levar para Cesareia. Era a viagem de uns 100 quilômetros, não era pertinho, certo? Paulo tinha visto Jerusalém pela última vez. Começaram agora suas longas prisões.
Mas mesmo preso, ele continua testificando do evangelho e parece que nunca perde sua serenidade espiritual. Por quê? Porque Saulo realmente teve um encontro real com Cristo. O próprio Paulo, na carta aos Filipenses, escrita na cadeia, fala em cada capítulo do seu gozo e exorta os filipenses a se regozijarem. É uma coisa maravilhosa. Então a gente chega hoje no final do capítulo de número 23 dessa leitura maravilhosa. E se o Senhor nos conceder a oportunidade, nós estaremos aqui amanhã com o capítulo de número 24. E são ensinamentos maravilhosos. Então, você que está acompanhando esse devocional, leia de novo esse capítulo, releia, faça suas anotações, as suas interrogações. Mas nós estamos vendo aqui o testemunho de um homem que foi convertido ao Senhor. E ele realmente sabia do que ele podia sofrer, mas ele não se acovardou. Ele sabia que Jesus Cristo, que o havia encontrado no caminho de Damasco, estava com ele e ele tinha uma missão a cumprir. Que o Senhor Jesus continue te abençoando a você, a sua família, te dê um dia maravilhoso e até amanhã, se o Senhor nos conceder essa oportunidade. Beijo no seu coração.